mais uma semana aqui com as reflexões astrológicas, e aí já estão prontos para essa semana, do dia 31 de maio ao dia 5 de junho? Olha, em quantidade é uma semana fraquinha, tem pouco movimento, assim, não temos muitos aspectos, mas tem eventos importantes. Por exemplo, o Mercúrio já vai ingressar no signo de Câncer, já vai para um clima assim bem analítico, reservada, né, mais observador do que falante. E o Sol vai ter um aspecto leve com Saturno também, mas que é muito interessante, porque vai pegar um dia de uma influência bem positiva da Lua também. E olha, vamos ter alguns períodos muito longos. Tem um período, um dia aqui, um período da semana, com a Lua fora de curso por muito tempo. Então, é legal você já se programar para as suas atividades, tá? Então, apesar de não ser uma semana assim com uma quantidade de aspectos grandes, tem eventos importantes e tem clima interessante para os inícios, então preste atenção aqui nessa semana. Bom, vou convidá-los aqui para a sessão de membros, principalmente quem gosta de estudar astrologia, porque tem 2 níveis ali nos membros, onde a gente faz trabalhos de análise tradicional. Tanto em estudos de técnicas e olha, ali é a gente já tem tantos vídeos, se você maratonar, acaba sendo um curso complementar aí para os seus conhecimentos, porque já faz aí alguns anos que eu tenho a sessão de membros estrelas, sempre com técnicas que a gente pega desde o período helenístico até o período renascentista, trazendo elementos de astrologia natal, horária, eletiva, mundial, então tá bem legal. E tem o nível planetas, onde ali são trabalhos de leitura prática, então eu trago aí alguns trabalhos de previsões, de mapa natal, de astrologia horária também, e ali onde eu faço algumas análises práticas, tá bom? Bom, eu não trago para a sessão aberta, porque aqui muitos não são estudantes de astrologia, estão aqui mais para pegar o clima, mesmo entender o fluxo do momento, né? Então a gente concentra, divide o canal em duas partes aqui, uma mais geral e outra mais concentrada para estudos, certo? Bom, me acompanhe também pelas redes sociais, tem o Instagram também, você pode pegar aqui o TikTok também, onde eu posto diariamente sobre o clima geral, como aqui também no YouTube, então me acompanha aqui diariamente também. E se você quiser aprender astrologia com curso mesmo, na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, tem cupom de desconto e tem bastantes cursos lá, então aproveita. Bom, vamos falar então dessa semana aqui, do dia 31 de maio a 5 de junho. Vamos lá? A semana inicia com a lua em Sagitário e o sol em Gêmeos. Esse é aquele momento que eu falei na sexta-feira da oposição Lua-Sol fase cheia, é o ponto máximo de visibilidade da Lua. Mas não é um ponto onde a Lua tem muita força, né? O signo de Sagitário não é um ponto assim que dá elementos fortes. Você percebe aqui que no momento exato da fase cheia, a Lua tá aqui no decano dela, né, bem no comecinho, no decanato, é pouca coisa, tá. Mas a gente vai perceber um pouco mais a influência, o aumento dessa influência da fase cheia no sábado, em termos de aspectos para iniciativas, né. Porque a gente vem no sábado do ingresso da Lua em Sagitário de manhã, sem aspecto nenhum, que nós vamos pegar desde o meio da manhã do sábado, dia 30 até o domingo, dia 31, 5 horas e 45 minutos, com o aumento dessa influência. Por ser uma fase cheia, que é uma lunação, uma sinergia, traz reflexo para os próximos 15 dias também. Olha, ela tem um perfil um pouco instável pela dinâmica aqui de signos de final de estação, né? Mas vai carregando um pouco esse clima de movimento, de assim, uma certa instabilidade num contexto geral. Vocês vão perceber que conforme a semana vai fluindo, tem, momentos mais lineares, mais retos, assim, que, por exemplo, para você manter o passo sobre algum assunto importante para você, pode ser mais interessante. Esse momento, para as iniciativas, acaba não sendo bom, primeiro porque é uma oposição. Segundo, entre os luminares. Então, essa questão da imagem pessoal acaba sendo bastante prejudicada, né? Assim, sempre que os luminares estão em aspecto difícil, não é bom para se expor, seja em uma apresentação, em uma festa, e sei lá, uma aula, enfim, não é tão interessante, até postagens. Agora, para o clima geral, é um pouco de instabilidade, tendência a surpresas, tem um clima um pouco mais voltado para imprevisibilidades. Essa dinâmica mutável mesmo, que é um pouco oscilante, tem calor aqui, né? Calor do ar, calor do fogo, o que vai trazendo movimento bem rápido. Então, eu fico um pouquinho apressadinha aqui,
a madrugada do domingo, mas vai ser 5h45 lá para o final da madrugada. Aí depois disso o clima vai ficando legal, e aí já vai acrescentando um pouco mais de estabilidade e favorecimento para os inícios com esse fator retilíneo. A Lua começa a aumentar essa influência aqui, com o Saturno. Esse momento exato aqui, ele vai ser no meio da manhã, 10h21, tá? Exatamente esse aspecto. E olha, como o Saturno ele está num signo do fogo, ele não é um ponto forte, né? Vocês sabem, a gente fala bastante disso aqui. Não esperem que crie assim uma grande dinâmica empolgada, aquele clima festivo, não é muito para isso. Mas como essa linearidade do fogo ela é interessante para a manutenção dos assuntos, para levar os assuntos, pense em objetivo e atingimento de objetivo lá na frente, né? Acaba sendo interessante. Então, o ritmo, ele não é ele diminui esse fator de imprevisibilidade, ele fica um pouco mais reto, tem uma agilidade do fogo aqui presente, mas já é favorável, né, para as iniciativas. Lembrando que, a Lua já passou aqui da fase cheia, né, foi o aspecto anterior da Lua, ela está começando a diminuir a visibilidade. Inícios para esse período são mais interessantes quando tem a ver com reparar, consertar, corrigir, melhorar a qualidade, não tanto para inícios do ponto zero, né, que seria mais para ajustes mesmo, né. Porque aí a lua vai diminuindo a visibilidade, ou até se você estiver concluindo alguma coisa, que esse fechamento, né, essa diminuição, ela entra na fase da diminuição da visibilidade, então vai ficando um pouco mais, fácil a partir desse principalmente desse aspecto aqui. Bom, isso será 10h21 do domingo, tá. Bom, e aqui é o primeiro período da semana com muitas horas sem aspectos da lua, desde as 10h21 do domingo até as 22h19 da segunda, praticamente a segunda inteira. Domingo também, né, pegou aqui metade uma boa parte do dia, desde as 10h21 no meio da manhã, até o restante do dia sem aspecto nenhum, porque a lua tá ainda não chegou nem na metade de Sagitário, tá em 12 graus, e a partir daqui ela não vai ter novos aspectos, né. Então isso vai trazendo uma configuração adversa para os inícios. E também mais imprevisível, porque aí a Lua vai se afastando. Então, imagina assim, que no domingo, até o final do dia, com a Lua se afastando do aspecto aqui de Trígono com Saturno, a gente ainda tem um pouco desse resquício de linearidade. Então, fica um pouco mais estável, né? Tal. Mas depois, na segunda-feira, a Lua já vai estar bem distante de Saturno, do aspecto com Saturno, então vai prevalecer uma Lua em Sagitário fora de curso totalmente, sem aspecto, e vai ficando com um clima muito sujeito a imprevisibilidades e mudanças inesperadas, aquele clima que as coisas se desviam muito. Acaba sendo bem ruim no clima, principalmente para as atividades que dependam muito de foco, de determinação, de manutenção dos assuntos. É muito empolgada, é ansiosa, né? É uma fluência bastante ansiosa. Para quem já tem um perfil ansioso, pode se incomodar bastante com a segunda-feira. Porque a lua só vai ingressar em Capricórnio à noite, às 22h19. Então, pegando o período útil de produtividade aí com o trabalho e tal, muito instável, apressada, muito sujeita a coisas assim diferentes, coisas anormais. Então, não é um dia para inícios de jeito nenhum. Quanto mais você puder manter o passo, melhor, evite os inícios. Agora, na segunda-feira, o Mercúrio ingressa em Câncer, 8h55 da manhã. E quando o Mercúrio ingressa em Câncer, ele não tem tanta força, né, ele vai ter um pouco mais aqui à frente, onde pega o termo e a face, mas em termos de força maior ele não tem. O que faz com que o clima fique bem fechado, assim, para atividades, assim, de campo analítico, ou que dependem de pesquisa, observar os detalhes e tal, é até interessante. Não é muito da fala, ele não é muito de disposição, assim, né, de, jogar as informações, mas eu também penso que o Mercúrio no signo de Câncer tem uma tendência crítica elevada, assim, tem um fator de criticidade. Então, pode ser uma fase muito voltada para esses pequenos detalhes, muita crítica de maneira geral, né? Ele é até um pouquinho reclamão, esse Mercúrio aqui no signo de Câncer, tá? Agora, nesse exato momento, Mercúrio ingressa em Câncer sem aspecto nenhum também, e a Lua estará aqui, ó, em 23 de Sagitário, fora de curso. Ela se afasta. Percebam que nesse momento, no comecinho da segunda, ela já nem está mais aqui no orbe de Saturno, né? No trígono com o orbe de Saturno.
E isso vai deixando, então, toda a segunda muito, assim, confusa, muito sujeita a desvios, a imprevisibilidades, sujeições a coisas muito diferentes e tal, o que eu penso que você vai precisar ter atenção, até com conversas, reuniões, porque o Mercúrio ingressa em Câncer sem aspecto nenhum, ele não tem força em Câncer, então ele está bem desajustado ali, e para os assuntos que dependem do campo comercial, atividades técnicas, conversas, enfim, o trânsito geral dos assuntos, tudo um pouquinho atrapalhado. Então, a segunda-feira é um dia meio atrapalhadão aqui. O ingresso do Mercúrio em Câncer é 8h55 da manhã e da Lua em Capricórnio às 22h19. Então, é só depois das 22h19 que a gente percebe alguma mudança no clima. Não também é tão auspicioso assim, mas a gente vai ter algumas configurações que vão dando um suporte aqui para a Lua. A gente sabe que quando a Lua está em Capricórnio, ela está bem ruim. E quando ela ingressa em Capricórnio, ela já vem aqui para a oposição com Mercúrio. E esse momento, especificamente, a gente vai pegar poucas horas, porque a Lua ingressa em Capricórnio 22h19, e o momento perfeito dessa oposição é a 00:32 da terça. Então, são poucas horas, mas caso você esteja acordada lidando com atividades produtivas, com algumas intenções mais deliberadas e tal, tem que ter atenção, porque, por exemplo, conversas não são muito favoráveis, principalmente assuntos técnicos podem surgir como sentido de empecilhos, de problemas. Então, é um péssimo período para consertar coisas, aparelhos, equipamentos, resolver coisas, por exemplo, com dados e informações, coisas de planilhas, tabelas, também não é muito bom. Corrigir coisas, corrigir texto também não é muito bom. É bastante atrapalhado também para o contexto criativo, não é legal. Para conversas, gente, não é nem um pouquinho legal. Ainda bem que são poucas horas e os astros aqui, Lua e Mercúrio, eles não têm uma tendência adversa, mas nenhum nem outro está forte, isso vai criando adversidade. Mesmo que o Mercúrio esteja no signo de Câncer, que é o signo da Lua, não ajuda assim tanto, tá? Então, são algumas horas assim um pouco chatas. Aí, o que vai acontecer depois disso é que a Lua vai começando a se aproximar de um aspecto bem melhor com Marte, e aí nós vamos ter um favorecimento tanto para a Lua como para Marte, e a natureza do aspecto é fácil, vai ficando um clima muito robusto. Então, vocês vão ter uma terça-feira que até a noite vai ser muito produtiva. Já desde a 00:32, quando a Lua passa pelo aspecto difícil com Mercúrio, ela vai aumentando essa fluência favorável e vocês vão perceber muita linearidade. Sim, fica um período muito interessante. Primeiro, melhorar a qualidade dos assuntos, as iniciativas, né, que têm essa configuração de qualidade, de reparo, de conserto, de determinação, de construir as coisas com parcimônia, com paciência. Muito interessante para atividades de campo técnico e atividades que dependam de um longo prazo para a realização, que você tenha que se desenrolar por um período longo. Muito interessante. Segura também, é muito robusta para planos assim, de construção, mão na massa, fazer as coisas também manualmente, né? Pensando nisso, né, o processo de construção das coisas também fica muito forte, né, então é um perfil, seguro, muito seguro. Mas antes da Lua chegar a esse aspecto perfeito, o Sol vai chegar a esse aspecto aqui com Saturno, e por isso que a terça-feira é o melhor dia da semana, tá gente, porque esse aspecto entre o Sol e Saturno é às 19h48. Quando o Sol estiver aqui, olha, a Lua já está bem próxima aqui do aspecto com Marte. São 2 aspectos favoráveis envolvendo os luminares e característica de secura, assim, que vai deixando a terça-feira muito linear e bastante favorável para os inícios. Inclusive, aqui o Saturno está um pouco fraco, mas ele dá um auxílio grande para o Sol, ele está na exaltação do Sol. E essa configuração é boa para as lideranças, ela acaba sendo favorável para se expor um pouco mais. Não vai ser num dia assim corrido e nem com uma indicação muito ágil, de muito ânimo, de muita vibração e motivação. Mas é um dia, interessante para campo produtivo, para as lideranças, para alcançar sucesso, para manutenção dos assuntos para por longo prazo, tem um perfil qualitativo, então vocês vão perceber um clima de sucesso e pode ser interessante para qualquer assunto, tá? Desde campo material até um campo médico, por exemplo, devido a uma influência favorável dos luminais. Acaba sendo bem interessante. Então, o momento perfeito do sextil Sol-Saturno é às 19h48
E até para as pessoas que têm mais idade também, principalmente no campo de lideranças, né, com mais idade, pode ser interessante. Aí depois sim é que nós vamos ter o trígono perfeito de Lua com Marte. Esse trígono aqui vai ser um pouco depois, 21h02, e vai mantendo o clima favorável. Quando a Lua chega a esse aspecto, olha, o Sol e Saturno ainda estão no sextil perfeito, porque o Sol não se movimenta assim tão rápido, né? Olha, vejam que por grau ainda ele se mantém no mesmo grau, ele se afastou pouquinhos minutos aqui, 3 minutinhos só. Então é quase que simultaneamente, e isso vai fazendo com que a noite da terça-feira seja bem sólida, né, muito firme, tem uma característica bastante favorável para atingimento de sucesso e de objetivos em todos os assuntos, certo? E o perfil Lua-Marte é muito robusto, produtivo, mão na massa, bem forte mesmo, ele não é tão ágil, né, mas, vai ter aí uma força interessante. Aí muda um pouquinho o clima, tá gente, por quê? Aí a Lua vai ter um aspecto mais adverso com o Saturno. Uma quadratura, é chata, né, mas até que, assim, aqui quem dá o suporte é a Lua para Saturno aqui no ponto onde ele tem força, né. Ainda assim, é uma quadratura, mas é sempre eu digo para vocês, os aspectos difíceis entre Lua e Saturno, principalmente quadraturas, são indicações de clima chato mesmo, né. Ela é são climas, assim, fechados, às vezes com uma tendência muito crítica, muito ríspida, muito seca, é bastante secura, assim, né. Então é aquela lixa, assim, sabe, aquela coisa bem árida, assim, bem ríspida mesmo. Então é um clima meio chato. Mas a gente percebe isso por pouco período, porque a Lua vem do trígono com Marte às 21h02 e chega à quadratura com Saturno às 23h25. E nesse momento ainda também, ó, o Sol nem se afastou tanto assim, continua ainda no mesmo grau. Então a gente tem uma configuração que é seca, né? Ela tem uma tendência um pouco ríspida, mas não vai chegar a ser uma indicação de um grande problema, sabe? De um reviravoltas, de problemas grandes. Não, aqui pelo menos o Sol com o Saturno ainda está segurando bem a onda. Eu penso que ela é só um pouco chata mesmo, né. Mas como é muito à noite, talvez a gente nem perceba tanto aqui pegando o nosso horário aqui no Brasil, né. Depois desse momento de quadratura Lua-Saturno, aí a gente vai pegar algumas horas, boas horas, de uma influência mais adversa do que a Lua vai aumentando aqui com Vênus, tá. Esse momento exato da oposição vai ser já na quarta-feira, às 11h37 da manhã. Então nós vamos pegar a madrugada toda, e é uma manhã praticamente inteira também, né, ia falar uma parte da manhã, mas não, é a manhã inteira com a oposição. Oposição de Lua com Vênus não é interessante para o mundo feminino, para os temas do mundo feminino ou para as figuras femininas também, principalmente quem se expõe muito, pode ser um pouco mais adverso. Mas pode ser também adverso e você deve evitar para início de assuntos relacionados ao campo financeiro, não é tão interessante, assuntos técnicos, assuntos de embelezamento, aparência das coisas, atendimento de satisfações gerais. Para campo romântico é bem ruim, não é uma fluência que traz facilidade para lidar com o assunto e vai carregando um pouco o tema nessa coisa meio chata. Eu penso em um clima um pouquinho insatisfeito. 11h37 da manhã da quarta-feira, e depois disso a Lua não tem novos aspectos na quarta-feira. Só que olha só, ela vai começando a se aproximar da oposição a Júpiter. E tanto a oposição é ruim, como Júpiter é um indicador de prosperidade. Fica ruim, gente, bem ruim. Então evite, tá? Não confiem só no fato do Júpiter e de Vênus estarem no signo que a Lua rege. Porque, por exemplo, essa oposição que vem depois com Júpiter, para o campo de prosperidade, mundo aéreo, mundo marítimo, para estudos superiores, para os deslocamentos grandes, as coisas distantes também, e confiança, crença, os assuntos da religiosidade, por exemplo, tudo isso fica muito prejudicado. É péssimo, tá? Muito cheio de objeções, atrapalhações no meio do caminho, às vezes dificuldades com pessoas mesmo, né? Objeções mesmo, contrapontos. E vai atrapalhando muito o clima. Mas não é um clima que a gente possa dizer, assim, que leva a um movimento de oscilação do humor, tá. Não é parado, assim, vocês vão perceber que entre quarta e quinta-feira a gente não tem um clima, assim, parado, né, pelo menos até o meio da manhã da quarta-feira, não é da quinta-feira, desculpa, não é parado, porque a Lua vem num signo de início de estação. Tem passo, assim, as coisas evoluem cotidianamente,
mas longe de ser um clima alegre, festivo, descontraído. Eu penso que uma boa parte dessa semana vem com uma tendência à criticidade, assim, ela é um pouco de reclamação, assim, embora tenha bons momentos na terça-feira dá pra gente aproveitar muito, mas não é um clima leve, assim, ainda até aqui. Bom, então, gente, o momento perfeito da oposição entre a Lua e Júpiter é na quinta-feira, meia-noite e quatro. Então, nós vamos pegar a quarta-feira inteirinha com dificuldade, porque a Lua vai ter aspecto difícil com os dois benéficos, tá? Então, a quarta-feira fica ruim para os inícios e um pouco chata. A quinta-feira começa com essa oposição meia-noite e quatro e vai até às 10h45 da manhã sem aspecto nenhum. Então, aí a Lua vai percorrer esses graus até chegar em Aquário sem aspecto nenhum. Fica fora de curso, continua ruim para os inícios, porque aí é outra condição que atrapalha a Lua, né? E aí só vai ingressar em Aquário às 10h45. Assim que a Lua ingressar aqui em Aquário, ela vai aplicando um aspecto aqui ao Saturno no signo de Áries. E como a fluência já vai trazendo o ânimo do ar e o ânimo do fogo, então desde a quinta-feira, no meio da manhã, a gente já começa a perceber um favorecimento para os inícios, mas não tem tanta descontração. Eu penso assim que quando a gente tem a lua em aquário em aspecto com Saturno em qualquer signo, se for um aspecto favorável, vai elevando muito um olhar gerencial, assim, um olhar global. Não é uma dinâmica tão fácil assim de interação básica, cotidiana, de leveza e de ânimo, porque não é um tema de Saturno. Mas para coisas maiores, contexto científico, esses assuntos tecnológicos maiores, assim, tem já facilidade, né? Ou até para o gerenciamento de um contexto maior. Se você lida com situações dessa engrenagem, assim, que tem uma coisa aqui, uma coisa ali que tem que se juntar, essa visão do todo já fica um pouquinho mais fácil. O Saturno se beneficia muito de um aspecto com a Lua em Aquário, porque o Aquário é a casa dele. Então, isso vai criando uma espécie de favorecimento, né? E também um fato de já trazer um pouco mais de ânimo do calor, então o clima já não fica tão parado, assim, ele já vai levando a um pouquinho mais de vibração. Não é super animado, gente, porque o aspecto com Saturno não traz isso, né. O momento do aspecto de Lua com Saturno é 11h50 da sexta, já da sexta-feira, dia 5 esse momento aqui. E como eu falei, acaba sendo bom aqui para Saturno e vai mantendo um clima, um olhar geral, um olhar gerencial, um olhar de projetos grandes, por exemplo, né, uma visão de todo, né. Não é muito interessante, por exemplo, para atividades muito de campo analítico, de muito centramento. Agora, todo aspecto bom da Lua é interessante para inícios, né, ele cria facilidade para os inícios. Então, esse momento aqui, você pode dar um passo a mais nas coisas que você estiver realizando, mas é claro que para um contexto, assim, mais tecnológico, gerencial, olhar global, já funciona um pouco melhor. Bom, das 11h50 às 13 horas em ponto, um pouquinho de chateação de Lua com Marte. Ele fica um pouco emperrado, né? Principalmente você tem que considerar que, além de Marte também prejudicado aqui, eles são signos que ficam no meio da estação. São muito rígidos, então a gente perde um pouco de movimento e cai um pouco num campo de rigidez aqui. Evite essas horas, das 11h50 às 13, é um período curto, porque pode ser bastante cheio de, pequenos problemas para resolver, ou mesmo assim não tem flexibilidade. Imagina que você marca aí uma reunião para resolver alguma coisa, um encontro com alguém para resolver alguma coisa, ou resolve ir a algum assunto importante. Tem propensão a problemas, e problemas que às vezes não são de fácil solução, que emperram, tem baixa fluidez, tem baixa flexibilidade, baixa versatilidade, é bem enterrado mesmo o clima. Isso vai ser às 13 horas. Depois melhora bastante, assim, poucas horas, mas melhora muito, porque a Lua vai seguindo para um aspecto com o Sol, tá? Então é um aspecto leve também que a gente vai ter aqui, o Sol vai estar aqui ó, no signo de Gêmeos, a Lua vem aqui no signo de Aquário, é um aspecto de trígono, cria favorecimento e impulsiona as coisas com um pouco mais de velocidade, de processo mental, de visão global, muito interessante. Não dá para dizer que isso incentiva tanta interação e troca, mas sim, como o Sol está ali em Gêmeos, que é um signo bem interativo, pode facilitar essa dinâmica, né, com o clima geral, pessoas lembrando que sexta-feira já tem um clima mais despojado, com mais movimentos, vão perceber bem.
Bom, o que é interessante é um aspecto favorável entre a Lua e o Sol. É bom para se expor, é bom para atingimento de sucesso, é bom para aplicar aqui algumas mudanças, já que o Sol vem no signo de Gêmeos. É bom para essa coisa mais leve do dia a dia, é interessante. É às 16h50 que esse trígono se torna perfeito aqui, gente. E aí, depois, outro período muito, muito, muito longo, com a lua sem aspecto também. Então, nós pegamos um na segunda, entre domingo e segunda, né? E vamos pegar outro aqui entre sexta e sábado, porque aí conforme as horas vão passando e a lua vai caminhando aqui, ó, de 15 para 16, ela já não vai pegando outros aspectos com planetas, ó, ela passa por esse aspecto aqui com o Sol e já não tem nada adiante. Então ela está no meio do signo de Aquário. Vai percorrer ainda toda a metade de Aquário sem aspecto nenhum. Então, desde as 16h50, na sexta-feira, até às 21h42 do sábado. Então, outro período longo, nós vamos pegar o sábado quase todo, sem nenhum aspecto com a lua no signo de Aquário. O signo de Aquário não favorece muito a lua, mas ele é um signo do ar e, assim, pela fluência do ar, pode ser fácil para manter as coisas mais básicas do dia a dia, não emperra e tal. Mas pelo fato da lua ter um sábado quase todo aqui sem aspecto, não é bom para os inícios, em qualquer assunto, né? Para qualquer tema acaba sendo bastante desafiador, tá bom? Então, o que nós vamos pegar no Salvador também não é muita facilidade para temas práticos, técnicos, coisas muito do dia a dia que depende de olhar centrado, de, detalhes, de qualidade. A fluência de aquário, ela não é muito qualitativa, porque é um signo do ar, não tem profundidade, então para atividades que dependem de muito centramento, de muito detalhe, de aprofundamento, já não é muito favorável. É mais favorável para as coisas mais leves. Então lembrando que nós vamos pegar o sábado até às 22, até às 21h42 sem aspecto nenhum, não programe nada assim de tão importante para o sábado. Deixe para as coisas mais comuns que você costuma fazer no sábado, para alguma coisa mais solta, sem muita importância. E depois a lua ingressa aqui no signo de Peixes às 21h42, já vem próximo aqui do nó do norte, é favorável, o nó do norte sempre amplia, mas quando a lua ingressar em Peixes no sábado à noite, muda o clima, ela é mais reservada, né? O signo de Peixes é mais fechado. Tem um pouquinho de instabilidade, tem uma tônica mais emocional. A lua ingressa aqui no signo de Peixes, já se aproximando ao aspecto de trígono com Mercúrio. Em Câncer, vai criando um clima bem de reserva. É mais analítico, ele é profundo, ele é interessante para estudos, é menos conversa e mais aprofundamento. É bom para leituras, é bom para o processo criativo, é completamente abstrato, então é bom para as atividades que explorem esse processo criativo e abstração. Tem uma tendência afetiva, fechada, é bom para assuntos do campo de ficção, leituras, né, e tal, essas coisas mais leves, assim. Mas, assim, num campo de assuntos mais importantes, é mais no que depende de pequenos detalhes. Ele não é muito para aproveitar risco, ele não é muito para tentativas. Pode ser interessante, por exemplo, para as atividades de campo da cura, por exemplo. Porque o Mercúrio tem esse tema, os assuntos relacionados à química, à farmácia, essas questões todas, né, que envolvem então o campo da medicina, por exemplo, fica um pouco mais fácil também. Assuntos que vão para um campo de estudos com pesquisas difíceis, atividades de complexidade, esse campo que vai mais para uma tendência complexa. A fluência do aspecto é boa, não tem uma tendência a gerar problemas. Lembrando que quando a gente fala de inícios e você tiver algum assunto importante para iniciar, você tem que programar no campo técnico e no desenrolar do assunto. Cabe a você se organizar. O céu faz a parte dele e você faz a sua, certo? Então, 21h42 é o último momento aqui da semana, que é o ingresso da Lua no signo de Peixes. Ela vai carregando essa influência para o restante do sábado e para o próximo domingo, dia 7 de junho também, certo? Então, viram, essa semana não tem muito aspecto, pouca coisa. Tem esses 2 períodos da semana muito longos que vão pegar praticamente os dias inteiros sem aspecto. Primeiro de domingo para segunda, depois de sexta para sábado. Nós vamos pegar sem aspecto com a lua em aquário.
E tem que se programar então para vocês terem bons resultados. A terça, como eu falei para vocês, acaba sendo o melhor dia da semana, mas tem outros momentos aqui que a gente vai aproveitar também. É isso então. Uma ótima semana, não esqueça de curtir o vídeo aqui, hypar se você puder, deixar os seus comentários, isso ajuda no YouTube divulgar aqui o vídeo, e vamos que vamos. E também se vocês acharem que devo fazer o vídeo de uma forma diferente, pode colocar aqui nos comentários também. Eu gosto de trazer o gráfico, porque vocês chegaram a me pedir, né, para trazer o gráfico para mostrar como um céu se configura aqui no software, e é isso então. Então uma ótima semana para vocês, e até semana que vem então, até mais.